Boa tarde para você que ainda não se inscreveu no meu canal, Pastora Luciene de Bela Vista, mas vai se inscrever. Compartilhe esse vídeo, vamos juntos pregar a palavra de Deus, amém? Nós estamos fazendo um estudo sobre o livro de Juízes e hoje eu estarei falando sobre Juízes capítulo 2, onde Deus repreende os israelitas. Os juízes foram líderes civis e militares que exerceram autoridade durante esse período, como Josué e como Moisés, levantados por Deus. Mas Josué havia morrido, o povo clamou ao Senhor, perguntou ao Senhor o que era para fazer. E Deus disse ao povo claramente: destruam os cananeus. Mas o povo não obedeceu. E Juízes 2, versículo 2, diz o seguinte: vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribareis os seus altares, contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? O povo casou-se com os cananeus e não cumpriu a ordem de Deus. Fez alguns cananeus escravos, que essa também não era a ordem de Deus, e Deus ficou, vamos dizer, chateado com aquele povo. Mas, como Josué já estava com 94 anos, quando no capítulo 23 de Josué, que ele já estava velho, então provavelmente ele morreu com mais de 100. Isso nos mostra que toda a geração de Josué que tinham ido para a guerra, os que viveram muito, já estavam morrendo. E o que acontecia com aquela nova geração? Era uma geração que não tinha experiências com Deus. Era uma geração que não sabia lutar. Era uma geração que conhecia a Deus de ouvir falar. Ouviu falar que Deus abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, fez cair pão do céu, mas experiências com Deus eles não tinham. E obedeciam a Deus parcialmente e não totalmente como Deus ordenara. O povo de Deus serve ao Senhor, depois se entregam ao pecado e à idolatria dos cananeus e eram escravizados. E o povo clama a Deus e aí se levanta um juiz. O primeiro juiz que vai se levantar é Otiniel. Ele é o sucessor de Josué. Mas ainda no capítulo 2, versículo 7. Desculpa, no capítulo 3, versículo 7. Otiniel se levanta. Por enquanto, Deus repreende o povo porque o povo está em pecado. O povo de Deus, ora servia a Deus, ora servia ao mundo. E isso trazia grandes prejuízos ao povo. Erro do povo era se esquecer da voz do Senhor, do que a palavra de Deus diz. Especificamente no versículo 2, quando Deus chama a atenção do povo. Deixaram o Senhor que tirou o povo do Egito e fez tantos milagres e adoraram outros deuses, provocando a ira de Deus. Versículo 12 nos fala: deixaram o Senhor, deixou Deus de seus pais, que o tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os seus deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e os provocaram o Senhor, a sua ira. Provocamos a ira de Deus contra nós, quando nós não obedecemos a sua palavra. E a ira de Deus veio sobre aquele povo. E os prejuízos foram imensos, enormes. E até hoje, assim o é.
o povo de Deus, da geração de Josué, se foram, e os novos povos não conheciam a Deus, mas buscavam o pecado e a prostituição. E o eu acho que não tem nada a ver, eu acho que pode, e deixamos de examinar as Escrituras e deixamos de ouvir a palavra de Deus. E isso tem trazido a ira de Deus contra nós, a nação toda. Temos atraído a ira de Deus. Planejamos como país, como nação, mas não somos bem-sucedidos em nada. Estamos com uma política extremamente corrupta. Não há no mundo uma tão corrupta. E o povo, a nação, de uma certa forma, tem sido corrupta também. Vemos pessoas torcendo para que o jogo do Brasil, da nossa nação, perca. Você torce para a sua nação perder? Pense se você não está sendo tão corrupto quanto os políticos que estão torcendo contra o nosso país. Vemos uma carreta de leite, cerveja, pneu, tombada no asfalto. O que nós fazemos? Saqueamos. Tem seguro, vai cobrir. Estamos sendo corruptos. E em tantas outras coisas estamos sendo corruptos e não percebemos. Precisamos pensar o que tem atraído a ira de Deus contra nós, um povo brasileiro. Temos que confessar o nosso pecado e buscar ao Senhor, porque quando o povo se arrependia, buscava ao Senhor, levantava um libertador e libertava Israel. Precisamos deixar a nossa idolatria e colocar o Senhor no centro. O domingo é santo ao Senhor. Não há hipótese alguma outra coisa para mim fazer, a não ser estar na casa do Senhor, adorando em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe.